Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Bom Pastor. Seus irmãos estão aqui esperando por você para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Nossa partilha entre irmãos só acontece porque você está junto com a gente, você está compartilhando com a gente. Então seja bem-vindo para o nosso encontro. Não sei se você está tomando um cafezinho ou está, quem sabe, no seu trabalho ou quem sabe no transporte, voltando do trabalho. Eu não sei como é que você está fazendo. À noite. À noite, voltando, já depois de um dia de cansaço, mas a gente está junto. O que importa é que nesse momento a gente está juntinho para ouvir um pouquinho mais do Senhor. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Como é que estamos nessa vida? Tudo bem nesse frio horroroso, né, Padre frio Antônio? Carioca. O senhor trouxe o casaco que eu emprestei para o senhor? Pois é, né? Misericórdia. Mas faz parte. Faz parte. Estamos levando. Mas, Laura, hoje acho que a gente pode, logo de princípio, já assim, compartilhar com os irmãos o assunto sobre o qual a gente quer conversar, para que o assunto fique bem claro e para que a gente possa tentar destrinchá-lo um pouquinho, porque é um assunto importante para a vida cristã. Verdade. Que corrige muita coisa no coração, na mente da gente, que põe muita coisa no lugar. Então, hoje o nosso assunto é agradecer ao Pai, graças, Pai. Dá vontade até de cantar aquela música, um desejo imenso que o Espírito Santo tem suscitado no meu coração, Padre Antônio. Depois de uma semana chata, difícil, em que eu fui muito reclamenta, murmurenta, acho que devo ter sido até um pouco rabugenta, de repente eu acordei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí o Espírito Santo suscitou assim, eu comecei a cantar aquela música, graças, Pai, e um desejo imenso, meu Deus, o meu Pai que me ama, que cuida de mim, que está presente em cada instante da minha vida. Como é que eu fiz essa bobagem de ficar meio assim? Não. Então, assim, precisou ter aquela semana meio esquisita para que, louvado seja Deus, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E a partir daí, Padre Antônio suscitou no meu coração um desejo. Olha, eu acho que ontem eu dormi assim e hoje acordei com as mãos erguidas e um desejo imenso de agradecer ao Pai. Né? Como a gente eu fecho os olhos e vejo Jesus, quando ele orava, ele agradecia ao Pai. Né? Algumas vezes a gente vê, Pai, eu te dou graças, Pai, eu te dou graças. Então, esse desejo e de pedir ao Espírito Santo que desperte isso em cada batizado, né? Esse desejo de agradecer por tudo, por todas as coisas de verdade, por tudo que o Pai tem dado, como diz aquela música, por tudo que o Pai tem negado, por tudo que o Pai é, mas dizer, graças, Pai, bendito sejas, Deus, nosso Pai. É bonito, né, a gente poder começar o dia com essa palavra, bendito seja Deus, nosso Pai. Um dos gestos, uma das marcas registradas de Jesus era justamente o agradecer, né? É interessante porque quando os discípulos, depois da ressurreição, não reconhecem a Jesus, no caso, por exemplo, dos discípulos de Emaús, né, que durante um bom tempo caminham com ele, conversam com ele e não percebem que é ele, né? Os olhos deles se abrem quando Jesus senta com eles à mesa e, dando graças, parte o pão. Esse dar graças, que lindo, Padre Antônio. É uma das coisas que faziam os discípulos de reconhecerem Jesus. Era uma marca registrada de Jesus, né? Me parece que seria uma coisa interessante, né, da gente pensar um pouquinho quais são algumas das minhas marcas registradas. Né? Existem coisas que a gente faz, que a gente fala, que acabam se tornando um pouquinho marcas da gente. E com as quais a gente é conhecido. Exato. Então, Jesus era reconhecido quando ele, dando graças, partia o pão. Aliás, ainda hoje ele é reconhecido exatamente dessa maneira. Né? A presença dele na Eucaristia, ela acontece e a gente reconhece quando, dando graças, ele parte o pão e dá aos seus discípulos.
Então, esse era um gesto característico de Jesus. E eu acho que de vez em quando a gente poderia se perguntar, que gestos característicos eu tenho? Que palavras características eu tenho? Será que uma delas é agradecer, dar graças? Ou será que é reclamar? Ou será que é praguejar? Ou será que é ter um gesto ou uma atitude intempestiva, violenta? Não sei, mas acho que seria bom a gente pensar um pouquinho nisso. Será que uma das minhas marcas registradas é agradecer? As pessoas se lembram de mim como alguém que é grato, como alguém que louva, como alguém que reconhece o que recebe, ou não? Será que isso é uma coisa que não me caracteriza? Talvez fosse um teste bom para a gente ver se pode crescer em gratidão, né? Aprimorar o nosso modo de agradecer, porque isso também é uma das coisas na vida, entre tantas, que a gente aprende. A gente pode aprender a ser mais grato e aprender a demonstrar mais gratidão. E pode ser uma das coisas que sejam necessárias para a gente. Que bom que a gente está tendo essa conversa em janeiro, no primeiro mês do ano. Agora, Padre Antônio, me vinha assim, enquanto o senhor falava, como é que o Pai, Deus Pai, eu estou com Deus Pai no coração de uma forma assim, como é que o pai fica quando um filho volta para agradecer, né? Como é que o pai, o nosso Deus fica quando faz tantas coisas e o filho não volta para agradecer, né? Essa gratidão, ela afina o coração da gente com o coração de Deus, né? Quando eu até rezo, mas a minha oração é praticamente toda centrada sobre o que me falta, eu vivo debaixo da consciência da necessidade. Eu vivo debaixo da impressão de que eu não estou satisfeito. Quando eu rezo agradecendo, eu vivo debaixo da consciência de que eu sou abençoado e cuidado pelo Pai. Eu sou capaz de perceber as coisas como presentes que Ele dá e que me fazem bem, que me ajudam. Então eu começo a viver a vida num registro, vamos dizer assim, de satisfação. Meu Pai cuida de mim, meu Pai está provendo. E aí é claro que o meu coração vai afinando mais com o dele. Eu vou entendendo melhor o que ele está fazendo na minha vida, eu vou reconhecendo mais o trabalho dele que está acontecendo em mim. Eu acredito que talvez seria também uma avaliação legal da gente fazer da gente mesmo, um pouquinho isso. Eu vivo debaixo de que tipo de consciência? Eu vivo debaixo da impressão de que eu sou um filho cuidado pelo Pai e, portanto, a minha oração, o tom dela é a gratidão, ou eu vivo debaixo da impressão de que tanta coisa não está no lugar, tanta coisa não está boa, tanta coisa me falta, e aí eu vivo debaixo da impressão de que eu não sou uma pessoa satisfeita, eu não tenho motivos para louvar, e até a minha oração acaba se tornando uma oração pautada por isso. Quer dizer, os meus assuntos com Deus são sempre para lembrar que tem algo faltando, que tem algo que não está bom. É claro que dependendo do modo como a minha cabeça funciona, de um jeito ou de outro, a minha vida também vai funcionar. A gente vive de acordo com aquilo que a gente vê na cuca da gente, né? Então, como é que eu estou vivendo e como é que eu estou vendo as coisas na minha mente? Talvez uma boa maneira de começar a mudar a maneira da gente levar a vida seja justamente essa. Não, eu vou começar a dar o tom da minha oração pela gratidão. Eu não vou dar o tom da minha oração pelas necessidades. Eu sei que eu tenho necessidade, mas o tom da minha oração vai ser a minha gratidão pelo que o Pai Celestial já tem feito cuidando de mim. E aí o meu olhar vai ser outro, né? O senhor falou que, foi ótimo o senhor falar isso, que a gente pode aprender, que bom, porque até tira um fardo, né? Às vezes, alguns de nós, como eu relatei no início, né? Está passando um momento
que nem é especialmente difícil, de repente, aqueles irmãos que estão passando momentos bem difíceis nos dão um banho de gratidão a Deus. Quando a gente passa um momento um pouquinho mais chatinho. Mas então, o senhor falou aprender, que bom, porque realmente. E que bom que a palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, o Espírito Santo pode nos ensinar a agradecer a Deus sempre. Se a gente desaprendeu ou não está mais de coração erguendo, né, os olhos para o céu, as mãos para o alto para agradecer. Eu creio, Padre Antônio, lembrei assim dos inícios da renovação carismática, que escrevendo isso pode ajudar. Lembro de retiros, inclusive aqui com a Doris, que era pedido para a gente escrever uma relação de agradecimentos a Deus. Né? Em muitos lugares se faz isso, né? Até quando você escreve um pouquinho da história da sua vida, né? Em alguns lugares o pessoal é encorajado a fazer isso, mas escrever a história da sua vida como uma história de salvação. Ação de graça, de né? salvação. Você começa a perceber, glória. Nossa, ele estava lá. Amém. Quando você fala das pessoas que passam por coisas mais duras, né? E que às vezes dão um banho de gratidão na gente, isso é verdade, porque às vezes na hora da dor muito grande é que você percebe, se ele não estivesse lá, eu não estava dando conta, se ele não estivesse aqui, eu não estava dando conta. Como diz o Salmo, né? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel, né? As águas teriam passado por cima da gente. Então, às vezes, uma situação mais braba, ela faz a gente ter a clara compreensão, a clara consciência de que se o Senhor não estivesse com a gente não dava conta. No fundo, eu acho que passa muito por aí. Não tem a ver com o tamanho do problema ou o tamanho da bênção, mas tem a ver com a minha consciência de que Deus está cuidando de mim, ou a minha incapacidade de perceber isso. Né? Quando eu percebo isso, eu vou ter gratidão mesmo no meio de uma prova, e talvez uma grande prova, porque dentro de mim eu vou notar, se Deus não tivesse do meu lado, eu não estava dando conta disso. Se Ele não tivesse chegado primeiro, antes que qualquer outro, eu tinha desmoronado, eu tinha desmontado. Então, ter essa consciência do quanto a gente é cuidado por Deus, isso gera gratidão. Né? O que gera gratidão no coração da gente? Perceber a mão de Deus. Isso não tem a ver com coisas grandes ou pequenas, isso tem a ver com a nossa capacidade, com o nosso olhar sobre os fatos. Porque, de repente, eu posso começar a escrever a história da minha vida e perceber, nossa, aquele momento tão difícil que eu vivi foi tão importante porque talvez tenha sido o momento que me mudou. Ou então, aquele momento tão complicado da minha vida foi um momento importante porque ali, na hora em que eu estava tão sem condições, eu percebi que Deus estava me levando pela mão dele. Então, pronto, né? Valeu, mas como é que está o meu olhar sobre a minha vida? Talvez esse seja um pontinho que a gente possa também aprender, né, a ter diferente. Jesus disse que os olhos são, né, vamos dizer assim, eles têm que ser saudáveis para que a gente enxergue tudo com clareza. Se o meu olhar sobre a minha vida é um olhar adoecido, de amargura, de tristeza, de pessimismo, pronto, tudo vai ser isso, né? Então, quem sabe esfregar um pouquinho os olhos, né? Lavar os olhos da gente e ver como Deus tem sido bom em todas as coisas. Eu lembrei agora, eu acho como tudo começou. Eu estava tão envergonhada diante de Deus, porque não acredito que eu fiz isso, não era para eu ter feito mais. E experimentar o perdão de Deus no fundo da alma e saber que Ele me levantou, que Ele me colocou de pé, que Ele me falou, não lembro mais disso, minha filha. Meu Deus, isso inunda a gente de gratidão de uma forma que não tem limite. Eu acho que no momento que a gente se arrepende, que a gente volta
e que a gente vê o Pai de braços abertos e pronto para nos abraçar, nos perdoar. Isso, Padre Antônio, com certeza inunda a gente de muita gratidão, porque eu não poderia, né? Não existe isso, eu vou me perdoar, mas poder saber que o Pai me perdoou é grandioso demais. Isso ilumina os olhos da gente, ilumina a alma e enche a gente de ação de graças. Eu tenho notado, né, que tem algumas músicas agora, né, na igreja e tudo, que o povo gosta muito de cantar, né, porque falam da bondade de Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa... quando a gente percebe a bondade, como Deus é bom, como Ele é bom. Ele é bom curando, Ele é bom perdoando, Ele é bom conversando com a gente, Ele é bom porque Ele nos quer bem, porque Ele nos faz bem. Quando a gente percebe a bondade de Deus, é claro que o coração fica grato. São João diz isso na primeira carta dele, né? Nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Quando a gente descobre o amor de Deus e começa a acreditar nesse amor, a gente começa a perceber que a gente tem muitos motivos para agradecer. Enquanto a gente ainda não percebeu, né, como Deus é bom, enquanto a gente ainda não percebeu que Deus é um Pai de bondade, nossa, mãe, aí ter gratidão é difícil porque a gente desconfia de tudo, a gente desconfia de que algo pode ser ruim para a gente, quando na verdade a Bíblia diz, como você falou logo no começo, que todas as coisas podem cooperar para o nosso bem, né? Então, confiar na bondade de Deus vamos dizer assim, motivação para a gratidão. Hoje, acho que seria uma boa pergunta para a gente se fazer, né? O que eu tenho de motivos para ser grato, né? Eu tenho visto a bondade de Deus na minha vida, eu tenho acreditado na bondade dele, eu tenho acreditado no perdão dele, eu tenho acreditado que ele quer bem para mim, porque se eu acredito nisso, de repente, pronto, começam a aparecer coisas na minha mente, no dia a dia, que são sinais da bondade dele, e aí pronto, a gratidão flui, né? É verdade, Padre Antônio, e eu, assim, quero reforçar que eu vislumbro, assim, que quando a gente começa a não ver, assim, né, os nossos pecados, automaticamente a gente começa a ver o dos outros, mas quando a gente volta, meu Deus, a reconhecer, assim, as pequenas, grandes falhas, erros, faltas, pecados, o nome que a igreja dá é pecado, né? Venial ou mortal, pecado. A gente, isso leva a gente a experimentar uma gratidão. Eu fecho os olhos assim, as pessoas que têm uma profunda experiência de conversão, bem grandiosa, estava totalmente afastado de Deus e esse coração experimenta uma profunda gratidão a Deus, né, Padre Antônio? Mas lembrando, porque essas pessoas descobrem que maior que os pecados delas é a bondade de Deus. Na vida cristã, nada começa e nada recomeça sem arrependimento. E arrependimento significa reconhecer meu pecado, está à minha frente. Só que o centro da nossa vida cristã não são os nossos pecados. Deus me livre. O centro do nosso relacionamento com Deus não são os nossos pecados, mas é a bondade dele que é maior e que é capaz de superar os nossos pecados, né? E ali onde a nossa fraqueza foi grande, manifestar ainda mais bondade, mais poder, né? O amor todo-poderoso de Deus se manifesta de modo especial ali onde a gente foi mais fraco. Então, lembrar disso, né? Porque senão é uma coisa que eu vejo às vezes acontecer, não só em experiências pessoais, mas às vezes em alguns discursos que a gente tem na internet, na igreja, né? Ok, as pessoas precisam voltar a ter consciência do pecado. É fato. As pessoas precisam reconhecer o próprio pecado.
né? O pecado nunca é uma coisa genérica. O pecado é o pecado em mim, é o pecado cometido por mim. E é claro que eu preciso reconhecer o meu pecado. Mas se isso é verdade, e é realmente verdade, tão verdade ou mais verdade que isso, é que as pessoas precisam reconhecer que maior que o nosso pecado é a bondade de Deus. Nossa vida espiritual, ela só existe porque a bondade de Deus é maior que os nossos pecados. Só existe evangelho porque eu posso falar e anunciar que a bondade de Deus é maior que os nossos pecados. Senão, não haveria evangelho. Então, é preciso segurar essas duas pontas do negócio, né? E com a compreensão dessa bondade de Deus, que redime, que perdoa, que faz brotar ali do meu fracasso uma nova vida, aí a gratidão vem, né? Então, todo pecador que tem uma grande conversão e que se torna uma pessoa profundamente grata a Deus, é uma pessoa que descobre que o perdão de Deus é maior que os seus pecados, né? Então, repito, é fato, as pessoas precisam ser ajudadas a perceber, reconhecer o próprio pecado, né? É preciso que haja um grito de João Batista, né? Atraindo as pessoas a reconhecer. Mas o grito de João Batista não é o último, né? O grito de Cristo Jesus na cruz foi o último, né? E esse é o grito vencedor, né? O grito que proclamou a bondade do Pai. E com essa experiência, aí a gente descobre que tem muitos motivos para agradecer, né? E o primeiro deles é que Ele nos perdoa, né? Ele nos dá uma nova chance, uma nova vida, né? Não é só uma nova chance e agora se vira. Não, Ele nos dá uma nova chance e aí começa com a gente uma nova vida pelo seu Espírito Santo. Então, isso é motivo de gratidão. Mas lembrando sempre disso, né? O centro da minha vida espiritual não são os meus pecados. O centro da minha vida espiritual é a bondade de Deus. Como a gente vive num mundo onde há muita ansiedade e muito transtorno obsessivo-compulsivo, toque, escrúpulo, que é essa tendência a girar demais sobre os próprios pecados, é uma coisa muito comum hoje. Há muita gente adoecida disso, né? Para que a gente não caia nisso, toda vez que você tiver a impressão de que você está girando demais a cuca, o coração em torno dos próprios pecados, volta a atenção para a bondade de Deus. Volta a atenção para a bondade de Deus. É sobre isso que gira a nossa alma, a nossa vida espiritual. Então, acerta o negócio, acerta o eixo, né? Porque é a partir desse eixo que o nosso olhar, que a nossa vista sobre tudo vai estar iluminada e a gente vai ser capaz de ser grato. Caso contrário, a pessoa que é dada ao escrúpulo, ela também é dada ao desânimo, à tristeza, né? Então, esse caminho não vai levar a gente a nada, né? Então, o caminho de reconhecer o amor do Pai, esse ajuda a gente a levantar dos nossos pecados e ter de verdade uma vida nova, acertar mais. Então, arrumar sempre o prumo da sua vida espiritual sobre a bondade de Deus. Tudo está assentado sobre a bondade de Deus. Se eu assento a minha vida espiritual sobre isso, eu vou ter um coração agradecido. Eu vou reconhecer que eu tenho motivos para agradecer. Se a minha vida espiritual está centrada demais sobre a impressão que eu tenho dos meus pecados, ou o desânimo que isso causa em mim, pronto, danou-se. Aí eu vou caminhar por um caminho de abatimento. Aí vai ser o contrário. Essa descrição que o senhor fez é o contrário de um coração que está cheio de gratidão. Mas isso é muito comum, porque a gente pode carregar para a nossa vida com Deus traços da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Padre Antônio. Entendeu? Então, isso cada dia é mais comum, né? Tanto quando a gente ouve as pessoas falarem, né, especialmente das experiências delas, como com alguns discursos que a gente ouve, por aí, que é a impressão que, tá bom, então temos que anunciar, pecador, você está perdido. Tudo bem, só que essa é a primeira página. E isso ainda não é evangelho, né? Isso é um pedaço
vamos dizer assim, faz a pessoa se abrir, se for o caso, né, pro que é o evangelho. Bom, você sozinho está perdido, mas se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a gente estava perdido mesmo. Mas ele veio, ele é Emanuel, Deus conosco, ele é bom, a bondade dele, a misericórdia dele é para sempre, ele perdoa. Então continua o negócio, porque senão a gente joga as pessoas numa espiral de farisaísmo, porque aí são os erros dos outros, né? Ou de desânimo a respeito dos erros delas próprias. Né? São Bento, quando ele escreve um capítulo da regra cumprido, explicando quais são as boas obras que um monge deve viver, né? São coisas bonitas e exigentes e libertadoras, mas quando ele vai chegando no finalzinho, ele coloca lá, e nunca desesperar da misericórdia de Deus. Porque ele sabe que em algum momento, mesmo tendo caminhado já com o Senhor, a gente pode cair, ou a gente pode ficar assustado com a lembrança dos nossos pecados. E aí ele coloca lá no finalzinho das boas obras, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Ele é maior. É sobre ele, não é sobre eu. É sobre ele. Né? Não é sobre eu. Certo? Tem que guardar isso bem no coração, porque senão... Então, longe de dizer para as pessoas que se não há pecado, não há necessidade de um Salvador. Então, tchau, vamos para a praia. Mas a gente sabe que há pecado. A gente sabe o quanto ele faz mal na gente, mas a gente sabe também que tem um Salvador. Então, opa, maravilha, vamos agarrar nele. Ele é o centro de tudo e não eu. Né? Então, cuidado para não... Porque isso, às vezes, é um girozinho muito sutil. Né? Dizem que se a Terra tivesse uma inclinação um pouquinho diferente daquela que ela tem, tudo seria diferente no mundo, né? A temperatura, a vegetação, tudo, talvez não houvesse vida, né? Basta um pequeno girozinho no eixo, né? E você já sai daquela, como é que a gente pode dizer, daquele ambiente no qual a vida acontece. E você começa a se entregar a desânimo, a tristeza, então pula fora disso. Aí, Padre Antônio, nessa hora, né, aquela palavra bendita vem em nosso auxílio. Nossa, como essa palavra marca a nossa história aqui, especialmente na comunidade Bom Pastor. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo, em todas as circunstâncias. Essa palavra é um escândalo, né, Padre Antônio? Primeira carta aos Tessalonicenses, senão o pessoal não vai... Ah, sim, desculpa. Capítulo 5, Primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 18. 5:18. Essa palavra é um escândalo, né, Padre? Em tudo ela está cercada de muitas outras escândalos. Maravilhoso. Viveis sempre contentes. Imagina você falar isso. Orai sem cessar, em todas as circunstâncias da graça. Você já percebeu que é tudo Não é o... estejam contentes sempre que possível. Não. Orem bastante. Não, viveis sempre contentes. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. São Paulo parece que ele quer mostrar para a gente que é uma novidade de vida. Né? Não são remendos de mais vida. ou menos, né? É uma novidade de vida. Então, viva contente. Dizendo de outra maneira, viva satisfeito com Deus. Viva satisfeito com Deus. Seja grato pelo que você tem. Mas eu preciso de mais. Tudo bem, mas que você possa alcançar o mais, você tem que estar grato pelo que você tem nas mãos hoje. Porque possivelmente você só vai chegar a alguma coisa além do que você tem hoje, se você for capaz de ter o que você tem hoje nas mãos como um dom, como um motivo de gratidão. Se você cuidar do que você tem nas mãos hoje. Se o que você tem nas mãos hoje causa desdém, possivelmente você vai maltratar o que você tem nas mãos e não vai fazer isso se transformar em algo maior. Né? Eu gosto muito das passagens que falam dos milagres de multiplicação de pães, porque a atitude de Jesus, a postura de Jesus é muito significativa. Né? Jesus tem nas mãos o insuficiente e agradece. E a partir dali o milagre acontece. Às vezes a gente tem nas mãos demais e a gente não é grato e a gente não se contenta e escapole pelos dedos. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. É o que temos. Senhor, obrigado. É o que temos. Obrigado que veio das tuas mãos. Bora lá, divide aí. E o milagre foi acontecendo.
né? Como é que eu vivo, né? Eu sou uma pessoa contente, satisfeita com Deus, ou eu sou uma pessoa que, sabe, nada me contenta, nada me dá satisfação. Repito, não quer dizer que você tem que estar acomodado. São Paulo não disse vivei sempre acomodados, ele falou vivei sempre contente. É diferente, né? Viver sempre acomodado sabe, aquela pessoa que eu quero que o mundo acabe em barranco, que é para eu morrer encostado, e necessariamente não é uma pessoa contente, é apenas uma pessoa acomodada. Uma pessoa contente é uma pessoa capaz de reconhecer o valor daquilo que Deus deu para ela hoje. E ela vai cuidar disso, né? E satisfeita com Deus, ela vai multiplicar isso. Ela vai ser grata por isso e vai ser capaz de multiplicar, como Jesus fez nas multiplicações de pães. Me parece que esse é o caminho que São Paulo está ensinando para a gente. Viva contente, viva satisfeito com Deus. Em todas as circunstâncias, agradeça. O próprio versículo 18, que fala em todas as circunstâncias, em todas as coisas, uma outra tradução, mas tem um complemento, né, Padre Antônio? A gente está na semana do aprofundamento do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Aqui a palavra especifica, né? Em todas as circunstâncias dai graças, porque essa é, Laura, Padre Antônio, Geraldo, irmão, irmã, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. São Paulo aqui está deixando assim muito específico, quase que um complemento para aquela parte do Pai Nosso, dizendo a vontade de Deus a meu respeito é que eu dê graças a Ele em todas as coisas. É uma boa maneira da gente começar a viver a vontade de Deus. Porque quando a gente fala de vontade de Deus, a impressão que dá é que as pessoas querem entender o que vai acontecer na vida delas nos próximos 10 anos. O que Deus quer para mim? Sim, o que você pensa com isso? Não, qual é o caminho que eu vou fazer daqui para frente? Eita, um dia de cada vez, podemos tentar desse jeito, eu acho que funciona melhor. E um dia de cada vez, nas circunstâncias do dia de hoje, uma boa maneira de fazer a vontade de Deus é dando graças hoje, no que eu estou vivendo hoje. Possivelmente, se eu fizer isso, eu vou me colocar mais em linha com Deus, eu vou estar mais alinhado com Deus para entender os próximos passos. Então não é uma questão de hoje saber o que Deus quer de mim para daqui a 6 meses, mas é hoje viver um dia com profunda gratidão a Deus, e aí eu vou percebendo nas coisas que Ele me permite viver nesse dia, o que é porta que está se fechando. Quando uma porta se fecha significa que eu tenho que tomar outra direção, o que é porta se abrindo, e por aí vai, e quais são os próximos passos que Ele quer de mim. Mas uma boa maneira de viver a vontade de Deus e estar atento ao desdobramento dela é hoje sendo grato, hoje dando graças, né? Não é só ser grato, mas é dar graças, é transformar a gratidão em oração, né? Isso também é um passo, né? Algumas pessoas falam, mas eu sou muito grato. Sim, mas você já transformou a sua gratidão em oração? Você já parou um pouquinho para dizer, Pai, muito obrigado? Porque tem gente que seja grato ao universo. Ai, não. Né? Joga para o universo, atrai do universo. O universo não está nem aí para... Seu Pai do céu, que é maior do que o universo, está aí para você. O universo eu não garanto, né? Então, transforme em intimidade com o Pai a sua gratidão. Cresça em intimidade com o Pai, transformando a sua gratidão em oração. Isso é um passo, né? Porque há pessoas que correm hoje de dizer, eu sou uma pessoa muito grata, eu vivo com muito grato. Sim, mas qual foi a última vez que você falou, Pai, muito obrigado por causa disso e daquilo e daquilo? Coisas concretas. A gente tem a tendência a fazer as nossas orações genéricas demais. E isso não é necessariamente muito bom, né? Ser um pouco mais específico na oração, tanto no pedir quanto no agradecer. Senhor, obrigado por esta e esta e esta situação, por esta e aquela pessoa. Senhor, eu preciso da tua ajuda nesse problema, naquele ponto. Essa maneira mais específica de orar faz a gente estar mais
fechado, vamos dizer assim, com Deus, nas coisas concretas da nossa vida. Nossa vida não é genérica. Nossa vida é pequena e é feita de coisas concretas. Então, exercitar a comunhão com Deus nessas coisas é algo importante. Então, transformar gratidão em ação de graças. E fazer isso de maneira concreta a respeito das coisas e das pessoas do nosso dia a dia. Né? Porque tudo isso pode parecer muito claro, mas não é tão claro assim. Não, muito claro são os pedidos, né, que a gente enumera assim para Deus, que bom assim o senhor ter apresentado dessa forma, porque traz o agradecimento para algo bem concreto, como os pedidos são, bem concretos, né? Trazer também, porque a gente não tem a menor dúvida em apresentar a relação de pedidos, mas às vezes é verdade, Padre Antônio. A gente corre o risco de ficar meio genérico nos agradecimentos, embora ele não seja nada genérico, eles são bem concretos, específicos em cada uma daquelas situações do dia a dia, e aí nos ajuda mesmo. Por exemplo, a gente aprende, né, que a missa é a oração mais poderosa que existe, e a missa é uma oração de ação de graça. Se você parar para pensar, eu acho que dá para a gente fazer uma relação muito legal com esse finalzinho do versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5, né? A vontade de Deus é que em tudo deis graças, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Se você lembra que missa, a palavra missa é um dos nomes, né? Mas o nome mais adequado seria Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Então vamos aproveitar a mesma palavra. Jesus Eucarístico significa Jesus que se transformou na nossa perfeita ação de graças ao Pai. Então a vontade do Pai é que eu dê graças, mas é um dar graças em Jesus Cristo, unido a Cristo. Ou seja, que eu, vou inventar uma palavra, eucaristize a minha vida inteira. Quando eu aprendo a dar graças sobre as coisas, circunstâncias da minha vida, eu estou eucaristizando a minha vida. Eu estou fazendo transbordar para o meu dia a dia o que eu vivi na Eucaristia do último domingo. E quando chega o próximo domingo, eu posso levar para a Eucaristia tudo que eu vivi nessa semana. E aí, tudo que eu vivi nessa semana, mesmo as coisas que pareciam meio pela metade, elas se completam e elas se concluem quando elas se transformam em parte da minha Eucaristia, ou seja, em parte da minha ação de graças ao Pai com Jesus na Santa Missa. Então, se você parar para pensar, essas coisas todas elas estão meio envolvidas. Eu acho que aqui tem um segredinho que São Paulo plantou aqui, que a gente pode tentar entender melhor, já que nós vivemos da Eucaristia, portanto, nós vivemos da nossa união com Jesus, que na Eucaristia apresenta ao Pai o perfeito louvor, a perfeita ação de graças. A gente vive disso. Isso fecunda a vida da gente. Então vamos tornar isso uma coisa também existencial, prática, né? Quando eu aprendo a dar graças no dia a dia, eu estou trazendo o que eu vivi na última missa para cá. Quando eu levo para a próxima missa o que eu vivi nessa semana, eu tô fazendo com que a minha vida chegue onde ela tem que chegar, que é no altar da ação de graças. Pronto, então, entre uma missa e outra, a nossa vida acontece, né? Entre uma Eucaristia e outra, entre uma ação de graças e outra, a gente vai eucaristizando a vida da gente. É o prefácio que se chama, Padre Antônio, que ele quase sempre, aquela oração eucarística, começa, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças em todas... Aí ele sempre começa assim, né? Sim, É nosso dever e nossa salvação. Dar graças. Então, aprender a agradecer, né, é algo que faz bem para a alma da gente. Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa que cuida de uma pessoa que tem um grave problema psiquiátrico e tudo, e essa pessoa já cura dessa outra pessoa há um bom tempo, e ela disse que de um tempo para cá quase que aconteceu o que ela chamaria de um milagre, porque essa pessoa está tendo uma recuperação muito legal. E aí ela disse,
ele sempre foi muito resmungão, mas ele agora está agradecendo. E aí eu tinha lido isso num livro, mais ou menos, né, que o caminho da nossa cura, até da nossa cura psicológica, emocional, vai da revolta à gratidão. E eu lembrei quando ela falou isso, falei, cara, é verdade. Né? O livro já estava falando, Nossa. e agora essa pessoa falando, isso para mim só faz, vamos dizer assim, confirmar. Né? A gente vai sendo curado por dentro quando a gente sai do lugar da revolta e começa a se colocar no lugar da gratidão. Né? A gente sai do lugar da pessoa que se sente vitimada por tudo e vai para o lugar da pessoa que sabe que está sendo abençoada no meio de tudo. Então, quando a gente faz essa viagem aqui dentro, essa viagem acontece aqui dentro, a gente chega, né, num lugar, ou a gente entra num caminho, vamos dizer assim, de cura para a gente. Né? Padre Antônio, isso me fez assim pensar naquele momento, né, que só um leproso voltou, né, para agradecer Jesus, e ele onde estão os outros 9, né? Me ajuda aí, Padre Antônio. Isso tudo que o senhor falou me faz entender que não é, Jesus está recém. Não, é porque isso. Eu vou recebendo graça, eu não volto para agradecer, isso vai endurecendo o nosso coração, né? Daqui a pouco eu vou ficando de tal forma que pior do que um resmungão, né? O coração vai ficando endurecido, então é assim que eu compreendo onde estão os outros 9, porque só você voltou para agradecer. É importante esse ato, né, na missa ou na oração pessoal, ou entrando numa igreja, 2 minutinhos, passei aqui agora, Jesus, só para dizer muito obrigado, como isso é bom, né, Padre Antônio? No final das contas, dos 10 leprosos que foram curados no meio do caminho, quando Jesus mandou que eles fossem buscar um sacerdote, né, para liberá-los para voltar para casa, e a Bíblia diz que no meio do caminho eles perceberam que ficaram curados, né? Eram 10, voltou um samaritano, né? No final das contas, só esse teve um encontro verdadeiro com Jesus, né? Porque os outros só viram Jesus de longe. O que voltou para agradecer, ele viu Jesus de perto, ele pôde abraçar Jesus, ele foi o único que ouviu Jesus dizer, tua fé te salvou, vá em paz. Né? Então, na verdade, o único curado por inteiro foi o que voltou para agradecer. Os outros não perceberam, né, no caminho eles foram curados, mas eles não perceberam que parte da cura deles tinha a ver com voltar até Jesus, encontrar Jesus, conhecer Jesus de perto, serem tocados por Jesus, poder abraçá-lo, né, poder ouvi-lo. É um pouquinho, talvez, o que aconteça. Né? A gente, às vezes, recebe muito e quase que toma as bênçãos de Deus, né, e leva elas com a gente. Né? Mas quando a gente volta para demonstrar gratidão, isso dá para a gente um encontro com Deus novo. E é um encontro mais de perto. Aquele que voltou para agradecer encontrou Jesus mais de perto. Então, quando a gente volta para louvar, para agradecer, para adorar, a gente encontra Jesus mais de perto. Portanto, a cura é maior, é mais funda. Né? O milagre se concretiza, se sedimenta na vida da gente. Então, quem sabe a preocupação de Jesus, como você falou, não foi ficar chateado só pela ingratidão deles, mas foi perceber que a cura completa só um recebeu, porque só um o viu de perto. Os outros só viram Jesus de longe. Né? Receberam algo, mas não encontraram esse alguém que é Jesus. Na nossa vida a gente pode receber muito, a gente pode receber algo de Deus o tempo todo, mas ainda assim não ter um encontro com esse alguém que é Jesus, que é o doador de todas as bênçãos. Quando a gente louva, quando a gente agradece, esse encontro acontece. Né? E aí a cura, o milagre, ele se sedimenta na vida da gente e ele é mais profundo. Quem sabe não é isso que Jesus tanto quer da gente, né? Que a nossa cura seja profunda, inteira, né? E por isso ele quer nos ver gratos. Voltar para agradecer a Deus. Padre Antônio, é muito pouco, né? Parece que só tem um dia de ação de graças, um dia mundial, não dá.
Não, olha, na pra ter um verdade, dia só. esse dia nem nasceu no nosso meio. Na Não, verdade, não porque a Eucaristia, todo dia é dia de ação de graças. Todo dia. Porque a Eucaristia sendo Todo dia é oferecida dia de na ação terra, todo dia é dia de ação de graças. Amém. Todo dia, o sol de cada dia de ação de graças é a celebração da Eucaristia. Porque é Cristo feito ação de graças. Na cruz, de braços abertos diante do Pai, dando a vida por obediência, por amor a nós, ele ofereceu ao Pai o culto perfeito. A vida de Jesus rasgada na cruz foi o culto perfeito ao Pai. Portanto, foi a ação de graças perfeita ao Pai. Foi a Eucaristia perfeita que se perpetua na terra pela Eucaristia que é oferecida pela Igreja. Então, todo dia é dia de ação. Para um cristão católico, todo dia é dia de ação de graças. E é preciso que a gente simplesmente aprenda a transbordar isso para o dia a dia. Mesmo que eu não tenha ido à missa naquele dia. Não, mas você lembra, você sabe que estão sendo celebradas milhões de missas naquele dia, e eu posso me unir a elas dando graças em alguma situação que eu estou vivendo naquele dia. Né? Então, de repente, eu não pude ir à missa hoje. Então, quando você estiver passando por alguma situação complicada e tal, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está comigo nesse momento em que eu estou passando por essa situação. Eu me uno à missa que está sendo celebrada nessa hora, agora, em algum lugar do mundo. Pronto, fica resolvido. Minha filha, a gente faz parte do corpo de Cristo na terra. Amém. Não estamos soltos no ar. Não. Então, é só a gente viver essa comunhão que o Senhor providenciou para nós através de seu Espírito Santo, que a gente percebe que nunca mais está sozinho. Então, vamos nós. Por isso, então, que Jesus falou que a gente já está sentado no céu com Ele, glória. Pois basta a gente reconhecer com olhos de fé o tanto que a gente já recebeu, o tanto que a gente foi transformado, o mundo foi transformado por Ele. Tudo foi tocado e transformado por Ele. Mas a gente precisa viver isso. Então, uma boa maneira de viver isso é viver dando graças. Voltando para agradecer. Amém. Beleza? Amém. Vamos lá, Laura, senão o pessoal está tão cansado de trabalhar, de correr para cá e para cá, que daqui a pouco não, devem estar doidos de desejo de voltar para agradecer, Padre. Vamos lá. Irmãos queridos, um abração, Deus abençoe muito, muito, muito. Muito. E juntos terminamos hoje dando graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Amém, vamos em frente, é com amém. Ele que a gente conta. Tchau, tchau, até logo, Tchau, gente. Irmão.